tudo vedadinho, bonitinho, está muito legal. Neemias capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim as Escrituras Sagradas. As palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, o que você faria se você ouvisse um report tão desastroso? Deixa eu perguntar diferente. Se de repente você recebeu uma notícia tão terrível, tão desastrosa, tão ruim, uma notícia inesperada que você não quer receber e não gostaria de receber, e em nome de Jesus não há de receber. Mas o que você faria? O que nós faríamos? Vamos começar por aí. Verso 4 diz, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Ah, pastor, então Neemias está igual a mim. Eu também faria a mesma coisa. Eu ia sentar, pastor, chorar, lamentar, ia chorar de novo, lamentar outra vez. Ok, mas ele não parou por aí. Diz, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Senhor, fala conosco nesta manhã, enche os nossos corações da tua palavra, da tua verdade que é absoluta. Ela não é relativa, ela não está aberta a negociações. Nós temos nos submeter à tua verdade. Em nome de Jesus, e todos dizem, amém. Muito bem. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre Neemias, que na verdade talvez eu pregue aqui algumas mensagens, eu nunca sei quantas, vamos dizer aqui 3 ou 4 mensagens a respeito de Neemias, e eu quero começar hoje falando sobre a capacidade da reconstrução, ou a capacidade de reconstruir. Que muita gente, na verdade, todo mundo tem essa capacidade de reconstruir. O problema é que nem todo mundo sabe lidar com essa capacidade de reconstruir. E nós queremos ver isto durante esses domingos que eu vou falar um pouco sobre isto, para nós entendermos que, número 1, todos têm a capacidade de reconstruir. Número 2, nem todos sabem que têm a capacidade de reconstruir. E número 3, nem todos sabem como fazer para reconstruir quando chega o momento, quando é necessário. E hoje nós vamos começar com esta informação que nós recebemos de Neemias, que tudo começa, você observa que a história de Neemias, a vida de Neemias, que nós conhecemos hoje no seu livro, que leva o seu nome, começou de uma forma despretensiosa. Não foi tipo, aí apareceu o Senhor numa ardente para Neemias e disse, Neemias, meu servo, levanta e reconstrói Jerusalém. Foi assim? Não. Apareceu um anjo para Neemias, como apareceu para alguns personagens da Bíblia. Eis, Neemias, que sou o anjo do Senhor, eu te digo, levanta e faz isto. Foi isso? Sim ou não? Eu preciso que vocês interajam comigo hoje. Foi ou não foi? Não. O que aconteceu com Neemias? De extraordinário, de fantástico, de sobrenatural. Hã? Gente, cadê vocês, pelo amor de Deus? O que aconteceu com Neemias de fantástico e extraordinário do que eu li até agora? Nada! Diga comigo, nada! Nada aconteceu. Neemias estava vivendo um dia normal, cuidando da sua vida,
fazendo as suas coisas, e ele não sabia que a caminho dele vinha uma má notícia. Não parece com a minha história e com a sua história? Com a minha parece. Quantas vezes eu estava vivendo a minha vida normal, cuidando do meu business, seguindo o meu caminho, fazendo o que interessava a mim, ou a minha família, ou ao contexto que me interessava. E de repente surge uma coisa do nada. Eu nunca esqueço o dia que nós tivemos a Dominique, que hoje está com 31 anos. Não, 31 e pouco, a Sandra já me corrigiria aqui. É 31 e não sei quantos meses. Ela lembra de tudo. E aí, minha filhinha linda, maravilhosa, aquele bebezinho lindo, aí com mais ou menos uns 6 meses, ela começa a passar mal, e a gente não entendia muito bem o que era. A gente achava que era manha, que era manha, que era manha. Aí um dia a mamãe foi lá para casa, de vez em quando ia, para poder ajudar com a Sandra e tal, com as crianças. E aí a mamãe viu a Dominique passando mal, dando uma crise que a gente achava que era manha. Aí a mamãe falou: vocês já levaram essa menina no médico? Não, mãe, vocês precisam levar essa menina no médico. Ela não está bem, ela está doente, tem alguma coisa errada com ela. Marinha de primeira viagem, né? A essas alturas de segunda viagem, mas o Diego ainda era pequeno também. Aí era um dia normal, como qualquer um outro. Aí a gente levanta, pega a Dominique, coloca no carro, corre para o médico. Chega lá no médico, faz um monte de exame, aqueles gráficos do coração, do cérebro, e por aí vai. E aí termina de fazer, o médico vem e diz para nós assim, na cara dura, sem qualquer preparação. Ele fala: a sua filha, ela tem encefalia ou ela é epilética. E ela vai tomar remédio pro resto da vida. Não tem cura. Era um dia normal, nós acordamos naquele dia como se nada de extraordinário fosse acontecer, e de repente nós nos deparamos com uma notícia ruim, com uma informação que nós não queríamos receber. Nós somos impactados com algo que a gente não esperava. Aí o que você acha que nós fizemos? Eu gostaria tanto de dizer para você agora que eu fui um homem de super fé, que eu levantei e entendi aquela doença. Não, eu fiquei abatido, eu fiquei triste, cabisbaixo, a Zanda também. Voltamos para casa arrasado. Nessa época, em Colatina, eu pastoreava uma igreja grande, uma grande igreja mesmo, e eu ali pensando: como é que é possível? Eu estou cuidando das pessoas, orando, as pessoas eram curadas nos cultos. Muitos. Como é que pode o negócio? Fiquei confuso, não entendi o que estava acontecendo. Como é que isso é possível? E eu arrasado, a minha filha. E aquilo que surgiu como uma notícia ruim e algo trágico que poderia marcar as nossas vidas para sempre, futuramente se converteu num testemunho de milagre e de cura, que nós já contamos várias vezes. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui hoje, mas eu estou mostrando para você como que as coisas acontecem, e tudo depende da forma como você introjeta as coisas. Introjeção é a forma como você põe as coisas para dentro de você. Chama-se introjeção na psicologia. Como você põe para dentro aquilo que te acontece. 2 pessoas sofrem um acidente de carro, no mesmo carro. O carro, o trauma é o mesmo para as duas. Uma fica deprimida meses, a outra levanta, lava o rosto, cura as feridas e vai trabalhar. Ou seja, as pessoas introjetam os acontecimentos de formas diferentes. E em muitos casos, a forma como você permite ser afetado pelas coisas que acontecem ao seu redor vão determinar como que você vai lidar com elas no futuro. E vai afetar a sua percepção. Nunca esqueço o dia que numa aula o instrutor apareceu com óculos, com um papel celofane, não sei o que é, uma lentezinha vermelha, assim, aquele vermelhão. E ele ia dando aquele óculos para cada pessoa na sala. Falava: coloca esse óculos. Colocava: o que você está vendo? Que cor é essa parede? Vermelha. Que cor que você está vendo as pessoas à sua volta? Vermelho. E ia mudando o óculos de pessoa para pessoa. E no final das contas ele falava: o que vocês aprenderam com isso aqui?
E aí todo mundo, porque a lente que eu uso vai determinar como que eu vou enxergar o mundo. Nem sempre a vida ou o mundo é exatamente da forma que o diabo quer me vender. Ele quer me vender uma proposta, ele quer me vender uma ideia de desastre, de coisas incorrigíveis, para que eu perca a esperança e não consiga desenvolver a habilidade de reconstruir as coisas. Nós temos vários ministérios na Bíblia que começaram de forma impressionante. O ministério de Noé começou como? Com o próprio Deus aparecendo para ele. Noé, é o seguinte, vou destruir a terra. Constrói uma arca. Aí não é de admirar que o cara tenha ficado 120 anos com um martelinho na mão ali, com aquele negócio. Ninguém tirava da cabeça do cara aquilo. Claro, Deus apareceu para ele. Você queria o quê? Deus apareceu para o cara. Ele ia bater martelo ali a vida inteira, se necessário fosse. Aí nós temos o caso de Abraão. Quem foi que apareceu para Abraão? Deus também. Capítulo 12, o próprio Deus falou com Abraão. Meu Deus, como começar um ministério desse? Maravilhoso, né? Fantástico. Ministério de Jacó. Olha que ministério tremendo também. Teve visão de anjos, o Senhor apareceu para ele, marcou o seu corpo físico, deixou marcas nele indeléveis. É verdade. Mas nós também temos ministérios à la Neemias. Um ministério que tinha tudo para não existir. Uma história que tinha tudo para nem registrada ser. Uma história, um ministério que começa num dia normal com uma notícia ruim. Meu Deus. E veio Anani, verso 2, um dos meus irmãos, hein? Quantos aqui sabem que até irmãos dão notícias ruins para a gente? Ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eu vou falar sobre isso aqui numa outra mensagem, porque me desviaria para outro lugar, que é nem sempre escapar de uma determinada situação significa que você deixou de correr riscos. A forma como a vida funciona e a interação do mundo natural com o mundo espiritual e o fato de nós termos um inimigo vivo, ativo, operante, faz com que aconteça, às vezes, aquilo que muitos de nós já experimentamos e a gente não entende muito bem. Ou seja, há um livramento, vem um livramento, o livramento acontece, mas parece que aquele livramento é meio que pelas metades, porque as consequências são tão grandes que você não sabe muito bem se houve de fato o livramento. Aí o cara está dando essa notícia, porque a pergunta dele é, perguntei-lhe pelos judeus que escaparam. Falou, e aí, fala comigo dos caras que tiveram livramento de Deus. Eu acho que todos sabem da história. Nabucodonosor entrou na cidade, destruiu a cidade, levou todo mundo cativo para a Babilônia, destruiu o templo, acabou com a vida social em Judá. Muitos morreram à espada, os que resistiram, todos morreram à espada, como havia profetizado Jeremias. Então, os que ficaram, irmã Ruth, guess what? Foram os caras que receberam o livramento. Aí vem outra coisa, que é quando você acha que você é melhor porque você foi poupado. Porque te veio um determinado livramento. Então, você tem a sensação de que você é melhor ou mais amado por Deus do que o outro que não recebeu o mesmo livramento. E não é verdade. E aí, fala comigo aí do pessoal que recebeu o livramento. Ixi, você não está sabendo de nada. Ou seja, a essas alturas, estava acontecendo algo surpreendente, que era os que ficaram, os que aparentemente experimentaram livramento, estavam vivendo em piores condições dos que aparentemente sofreram o maior dano, que é os que foram levados cativos para a Babilônia. Porque com o passar do tempo, essas pessoas se tornaram livres. Elas eram cativas no sentido de que não podiam voltar para casa,
Porque voltar não era tão simples. Não era só decidir, estou indo embora, jogar uma malinha nas costas e ir embora. Não era tão simples assim. Não tinha transporte público, não tinha avião, não tinha metrô, não tinha nada. Era viagem a pé pelo deserto, e um deserto perigoso, cheio de ladrões, assassinos, gangues que operavam no deserto. Não tinha como ir embora. Podia até falar, ok, vocês estão livres, podem ir embora. Mas só dava para ir embora de forma organizada, preparada, com seguranças, com uma caravana bonitinha, certinha. Era a única forma de ir embora, era essa. Então chegou um ponto em que aqueles que pareciam ter sofrido maior dano estavam vivendo em melhores condições do que aqueles que ficaram para trás. Quem está me acompanhando? Está fazendo sentido o que você está ouvindo? Aí o que acontece? Como é que começa então o ministério de Neemias? Começa meio que sem querer. Tipo o ministério do Chapolin Colorado, não, do Chaves, né? Sem querer, querendo. E aí, fala aí, como é que foi? Rapaz, e o pessoal que recebeu o livramento lá, hein? Livramento? Você não está sabendo de nada, Neemias. Você não tem noção de como é que está aquele povo. Aí ele vai dar a resposta, disse assim, você não tem noção. Disse, os que restaram e que foram e que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Porque, na verdade, quem foi que Nabucodonosor não levou o cativo para a Babilônia? Ele não levou para o cativo os velhos, aqueles depois de uma certa idade, não interessava para Nabucodonosor, porque ele queria força produtiva. E ele queria eliminar a possibilidade de se erguer um novo exército em Judá. Então ele levou as crianças e os jovens e largou os velhos para lá. E todos os doentes, quem tinha qualquer deformidade, qualquer tipo de doença que não era definitivamente saudável, ele largou para trás esses e largou os velhos. Aí vem a Nani e diz, não, você não tem noção, a situação lá é grave, a situação é feia. Muito bem, aqui vem o ponto do que você faz quando chega uma determinada notícia, uma determinada informação para você. Então vamos falar primeiro do que fazemos quando chega a notícia até nós, e depois vamos falar sobre por que fazemos o que fazemos quando chega até nós certas notícias. Primeiro, o que fazemos? Muito bem, muitos de nós seguem os passos de Neemias até a metade do caminho. Quais são os passos dele? Assentei-me, ou seja, você fica inerte, você perde ação, você perde mobilidade, você não sabe exatamente como reagir, você não tem um plano de execução, ou se tinha, aquilo se esvai. Assentei-me, diz, e chorei. Ok, até aqui, Neemias e eu estamos assim, colados. Assentei-me e chorei. Ok. Aquele primeiro impacto, o que prova que Neemias também era humano. Ou seja, o que nós vamos ver depois, não é, não, mas Neemias devia ser alguma espécie de Homem-Aranha, Super-Homem, o Batman da sua época, alguma coisa. Não. Era um homem normal, um homem com sentimentos, um homem com alma frágil, como todo mundo. Porque a nossa alma é frágil. Não existe alma forte, você sabia disso? Não existe alma forte. Existe espírito forte. A alma é frágil. A alma é a coleção da pancadaria que você recebeu ao longo da vida. Sua alma é frágil. Até aí tudo bem. Não caia nessa falácia da religiosidade, de que você tem que se fingir de que está tudo bem o tempo todo, fingir que está tudo certo o tempo todo. Não, Deus não está esperando isso de você e nem de mim. E essa mensagem não é para isso, não é para desviar você para esse caminho religioso estranho, que nem bíblico é. Não, Deus reconhece a nossa humanidade e Ele quer que reconheçamos também. E todos os nossos heróis da Bíblia mostraram esse lado humano. Inclusive, gente que viu Deus quase que face a face. Aliás, nem é quase, né? Literalmente o caso de Adão, que viu Deus face a face e não escapou lá na frente. Caiu na falácia do diabo.
Aí outros que tiveram experiências muito profundas com Deus, como o próprio Noé, que quando depois saiu da arca, aprontou, bebeu, ficou bêbado no meio dos filhos. Aí vem Abraão, que teve uma experiência direta com Deus e depois acaba fazendo o que faz, você sabe da história, com a escrava, e por aí vai. Eu poderia ir citando aqui infinitamente todos os casos, literalmente. Não há um só caso na Bíblia onde o personagem, o ator principal, não tenha tido algum tipo de fraqueza, de fragilidade, um momento de bobeira ou coisa dessa natureza. Não, todos nós temos. Todos nós temos, que nós somos normais. Então, assentei-me é um momento de inércia, sem saber o que fazer, como agir. E agora o que eu faço? Chorei, é a expressão da sua alma é frágil, a minha alma é frágil. Coisa que acontece, minha esposa está com uma inflamação de garganta, não é nenhuma doença grave, mas me abala, porque eu não gosto de ver ela dodói, não gosto. Mexe comigo. Lamentei por alguns dias, então você vê que o choque foi grande. Escute bem, há uma coisa na psicologia chamada luto, que você conhece, só que você conhece não de forma técnica, todo mundo sabe o que é luto. Morreu alguém, você fica de luto, todo mundo sabe o que é luto. Mas o luto, tecnicamente falando, é a sua reação natural e necessária diante de uma perda qualquer. Qualquer perda. Não é só, morreu a minha mãe, então agora sim eu estou de luto. Não. Você bate o carro e deu perda total no seu carro, aquilo se chama tecnicamente luto. Você perdeu algo que é importante para você, aquilo é um luto. Em proporções menores, lógico, mas é luto. Então, quando você perde coisas na sua infância, na sua adolescência e etc., que não tem ninguém ali para chegar para você, explicar para você que aquilo tecnicamente é um luto e que você precisa sofrer aquele luto. Quando a minha mãe morreu, que eu ainda não podia ir ao Brasil, o que eu fiz? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão montar uma transmissão ao vivo, eu preciso vê-la no caixão, eu preciso vê-la descer à sepultura. Por quê? Porque isso faz parte do processo do luto. Eu não posso evitar o luto. Evitar o luto significa que você vai revivê-lo inconscientemente para o resto da vida. É exatamente isso. Toda vez que você foge de um problema, toda vez que você age como se você fosse super-homem ou super-mulher, a Wonder Woman, o que acontece? E você então não se deixa sofrer uma determinada perda, um aborrecimento, uma agressão, ou seja lá o que for, que você se exime de passar pelo processo do luto. Sabe o que vai acontecer? Aquilo vai se repetir, é um loop na sua vida que nunca vai fechar, porque inconscientemente o seu psiquismo fica com a necessidade de reviver aquilo, porque foi negado a você o direito de passar por aquele momento. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Eu estou tentando não ser técnico, mas você precisa entender isso. Porque tem muito crente, olha bem, tem muito crente. Pastor, é possível ser crente e ser triste? É possível. É possível ser crente, pastor, e viver infeliz? É possível. Não quer dizer que você não é salvo. Significa que você administrou mal as nuances da vida. E a Bíblia nos dá uma receitinha de bolo para tudo. Nós só temos que seguir aquela receitinha. Para nós vivermos uma vida abençoada, uma vida plena. E vida plena não significa uma vida perfeita, onde tudo absolutamente dá certo e funciona. Não, vida plena é aquela vida onde eu estou resolvido comigo mesmo, com as pessoas à minha volta, com Deus e com a minha salvação. Pronto, eu estou vivendo uma vida plena.
lamentei por alguns dias. Então ele não evitou o luto, ele não fez de coisa. Não, meu irmão, como é que é? Não, está repreendido em nome de Jesus. Você não está sentindo, não, que Deus já está restaurando aqueles muros. O crente case, não tem português, inglês, tem o crente case, vocês sabiam disso? O crente case é aquela língua que todo mundo fala porque ouviu a vida inteira aquilo, com linguajares, com terminologias que parecem muito espirituais, que parecem muita expressão de fé, mas não é outra coisa senão negacionismo. Negacionismo. E o lindo é, Deus não precisa do meu negacionismo para operar um grande livramento, um grande milagre ou uma grande provisão na minha vida. Você ouviu o que eu disse? Deus não precisa. Quando Jesus chegou diante de Lázaro, falou, e aí, como é que está a situação aí? Ah, Senhor, já era. Morreu. E você vê, o luto é tão importante que nem Jesus abriu mão do luto. Ele sabia que Lázaro ia morrer, ele deixou de ir de propósito, mas quando ele chegou lá, ele chorou. Olha que loucura, ele chegou e chorou. E diz, Jesus chorou. O único lugar da Bíblia que diz isso. Nem no Getsêmani ele chorou, nem na cruz ele chorou. Ele chorou quando ele chegou lá no túmulo de Lázaro. Por quê? Era o seu amigo de infância. Eles viveram próximo, cresceram juntos. Era o amigo dele. Então agora ali era um ser humano de pele, carne e osso. Ali o Jesus de Nazaré. Ali não era o Cristo. Cristo não chora, quem chora é Jesus. Mas ele não deixou de chorar. Tipo, não. Eu vou segurar as lágrimas, porque se eu chorar aqui, isso vai parar nos evangelhos, vão dizer que eu chorei e vai pegar mal para mim, porque afinal de contas eu sou Jesus de Nazaré, eu sou o Filho de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Que às vezes... Por que a gente não simplifica a vida? Por quê? E dá a Deus a oportunidade de ser Deus dentro da nossa humanidade. Da nossa humanidade. Você precisa de um milagre? Preciso. Deus é capaz? É! Mas enquanto ele não fizer aquele milagre especificamente, que você tiver que lidar com aquilo por alguns dias, como diz o texto, sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Às vezes, eu e você precisamos passar por um processo de cura interior, nessa relação nossa com Deus. Você sabe por quê? You ready? Porque às vezes a solução somos nós mesmos. Neemias está lá sentado, ele falou, sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Agora, responde para mim, a que ponto de marasmo chega uma pessoa a ponto daquela pessoa ficar inerte dias, chorando e lamentando? Que tamanho tem que ser essa dor que faz uma pessoa sentar, chorar e lamentar por dias? Dias. Ali chorando, lamentando, porque o que acontece em seguida só acontece depois desse processo. Ele diz, sentei, chorei e lamentei por dias. Até então ele não tinha forças para orar, para clamar. Não, ele estava sendo gente, ele estava sendo humano. Ele não tinha força. A coisa acontece, tem um ponto e vírgula aí. A coisa acontece daí para frente. Que diz, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse é o momento em que a nossa humanidade, que nós temos direito de viver e experimentar, precisa chorar? Chora. Precisa lamentar? Lamenta. Não te negue o processo. Agora escute, aqui está o entroncamento. Que é o que eu chamei de introjeção no começo da mensagem. Como que você interioriza aquilo? Aquilo vai virar o quê para você? Aquilo vai virar uma muleta
para você passar a vida inteira justificando as suas atitudes ou as minhas atitudes. Ah, não, eu sou assim porque papai fez isso comigo. Eu sou assim porque mamãe me tratou desse jeito. Eu sou assim porque eu cresci sem pai e sem mãe. Não, eu faço isso porque fulano de tal fez isso comigo. Não, eu sofri um acidente há muito tempo atrás, eu tenho um trauma, não sei aonde. Ou seja, eu não saio do primeiro estágio. Qual é o primeiro estágio? Sentar, chorar, lamentar por dias. Esse é o primeiro estágio. Sentar, chorar e lamentar por dias. Mas tem o segundo estágio, que é quando, ok, eu vivi tudo que humanamente eu tenho direito. No dia que a minha mãe faleceu, eu sem poder ir lá, sem poder ir. E eu fiquei naquela aflição, falei, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Aí vem aqueles momentos que você quer fazer coisas estúpidas. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, depois eu dou um jeito, eu penso como que eu volto. Com esposa aqui, com 2 filhos. Aí, graças a Deus, tem sempre gente do lado que não está tão afetado quanto você, que te ajuda a pensar. E se não me fala a memória, o próprio Diego falou, pai, pensa. Pensa, pai. Não é tão simples assim, você vai voltar como? Você vai contratar o Ramírez? Como assim, pai? Pai. Não. Aí dá aquela coisa assim, fala, não, é verdade, é verdade. Não. Aí, aí enfim, aí me veio a ideia, que é coisa do Espírito Santo. Vamos fazer o seguinte, arruma um sistema aí, porque no Brasil não é tão simples como aqui, vocês sabem disso, né? Arruma um jeito aí, uma internet móvel, alguma coisa e tal, então vocês têm que filmar, eu preciso assistir tudo. Ou seja, eu preciso viver o luto, eu não vou fugir do luto. Eu preciso vivê-lo. Então filma para mim. Aí está lá aquela cerimônia, uma mãe muito serva de Deus, e a minha família impressionada, pastores de todo lugar que você imaginar, dezenas de pastores. Ela era muito conhecida, muito admirada, muito respeitada. E aí eu e a Zandra lá, chorando as pencas diante do computador e assistindo aquilo tudo, filmaram o caixão para mim. Eu olhei o rostinho dela, aquele semblante de salva, de que está feliz na presença, chorando estávamos nós, ela não. Aí olhei aquilo tudo, vi tudo, aí sai o férito, eu acompanhando pelo vídeo, aí desce o caixãozinho na sepultura e eu assistindo, olhando. Ok, terminou, fechou. Agora, dessa vez, essa outra ida ao Brasil agora, eu estive lá no cemitério. Fui lá no cemitério, tem uma taxa anual que tem que pagar, fui lá acertar. Fui eu e a Zanda, porque não sei como é que chama, né? Um terreninho no cemitério que a gente compra, né? Assim no Brasil. E ali é das 2 famílias. Então lá está o pai da Zandra, o irmão da Zandra, a mãe da Zandra, minha mãe e uma irmã minha. Já tem 5 das 2 famílias. Aí fomos lá no local, tá lá a plaquinha lá e tal, ali, ficamos ali, choramos um pouco, mas aí olhando aquilo ali e tal, aquela saudade, mas não algo não curado. Estão entendendo? A coisa já não é um trauma que eu preciso reviver e reviver aquilo para sempre. Escute bem o que eu vou te dizer e que Deus te ajude a colocar isso no seu coração, o próprio Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus é incrível bastante a ponto de nos curar dos nossos traumas. O Espírito Santo é maravilhoso a este ponto. Pastor, então por que ele não faz com todo mundo? Porque nem todo mundo deixa. Nem todo mundo deixa. Tem gente que se apega àquelas coisinhas ali como se fosse de estimação, fica agarrado naquilo ali. Não, encara, seja lá o que for, o que foi que causou em você o impacto, o trauma. Agora você imagina, Neemias estava na Babilônia, lembra disso? Estava na Babilônia. E isso está acontecendo, olha bem,
Tem um versículo aqui em algum lugar, deixa eu ver se ele está por aqui, que diz claramente que aquilo acontece a partir do cadê 20? Está aqui no primeiro versículo. As palavras de Neemias, filho de Acarias. Isso sucedeu no mês de Quisleu, que equivale ao nosso novembro, dezembro. No mês de Quisleu, no ano 20º. Ou seja, ele, Neemias, estava na Babilônia. Ele já era funcionário do rei, meu filho. O que era melhor? Ser copeiro do rei, morar no palácio, comer do bom e do melhor, dormir confortavelmente, ou estar em Jerusalém lá, os poupados, em Jerusalém com a cidade destruída, as casas queimadas, todo mundo vivendo debaixo de escombro, a cidade sem muros. O que era melhor? Está entendendo? E aí, Neemias agora está ali há 20 anos. O trauma que ele tinha sofrido, o trauma de ver a cidade invadida, ele não podia ter menos de 20 anos a essas alturas, não tinha como. Neemias já era um homem maduro. Então, ele certamente viu Nabucodonosor invadir Jerusalém, destruir a cidade e levar todo mundo cativo para a Babilônia, incluindo ele e família. Aí ele se move para o segundo estágio, que é: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quantos aqui amam a Deus? Mais uma vez, quantos aqui amam a Deus? Agora, quantos aqui sabem que Deus te ama? Você não pode duvidar disso. Porque sabe o que nos faz orar? Isso eu descobri não tem muito tempo. Cada um tem uma explicação para a oração, né? Eu descobri o que eu vou te falar não tem muito tempo. Que a maior motivação para orar é a sua convicção de que Deus te ama. Se você tiver dúvidas, a menor dúvida que seja, do quanto Deus te ama, você não terá uma vida de oração. Agora, eu não conheço a sua vida privada. Você conhece. Você sabe o quanto você ora por semana. Então, deixa eu te dizer, e ninguém precisa saber, só você, basta você saber. Mas eu posso usar essa informação que só você sabe para dizer para você o quão grande é a sua convicção de que Deus te ama. A sua convicção do quanto Deus te ama é medida pela sua vida de oração. O que faz um casal se comunicar e manter uma relação é o quê? É o amor. Não é nem o sexo, é o amor. Porque o amor sustenta a relação física. A relação física não sustenta o amor. O amor sustenta a relação física. Então, se o casal se ama e tem consciência daquilo, o casal se mantém em contato. Então, se você tem consciência de que Deus me ama, ok, então eu estou passando por uma situação. Eu estou passando por uma determinada situação. Ok, a primeira parte nós já falamos sobre ela, não vou gastar mais tempo. Ou seja, chorei, já sentei, já isso, já aquilo, ok. É a parte humana, é a primeira parte. Ok, mas agora tem uma outra coisa. Estou falando eu, não pessoalmente, estou usando um exemplo aqui. Esse alguém chamado eu. Ok, eu já passei pela primeira fase toda, porque eu sou normal, eu tenho alma, eu me entristeço, eu isso e aquilo. Ok, mas agora eu sei que Deus me ama, indubitavelmente, e eu sei que eu estou passando por aquilo por alguma razão, mas também sei que Ele pode e vai intervir na hora certa e na hora que eu deixar Ele intervir. Porque eu não tenho dúvida do quanto Ele me ama. Eu não tenho dúvida. Então, se eu não tenho dúvida, imagina o que eu vou fazer em seguida, depois de chorar, lamentar, sofrer, passar o luto. O que você acha que eu vou fazer em seguida? Eu vou para a presença de Deus, porque ao vir na presença de Deus, com esse ato aqui, eu estou dizendo, eu tenho tanta certeza que o Senhor me ama,
que eu vou orar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor não vai me ignorar. O teu amor é grande demais por mim, para o Senhor ignorar algo que eu estou sofrendo ou passando. Você sabe o que vai te manter orando e firme diante do silêncio de Deus? É esta convicção. É esta convicção. Não tem nada mais capaz de te manter orando se não for a convicção de que Deus te ama. Bendito seja o Senhor. Eu jejuei e orei ao Deus dos céus. E olha que oração fantástica. A intenção era falar dessa oração na mensagem seguinte, mas vamos caminhando aqui. Vamos caminhando. Disse, orei ao Deus dos céus e disse, Senhor, olha que expressão mais humana, mais desarmada. Vocês estão entendendo, gente? Por que Neemias não começou? Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, olha, Senhor, eu repreendo todas as pedras caídas em Jerusalém. Senhor. Senhor. Deus dos céus. Deus grande e terrível. Agora, olha a visão que Neemias tinha de Deus. Que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles, quem? Olha bem, que amam e guardam os teus mandamentos. Olha a consciência do cara, gente. O crente moderno, você sabe como, resumindo em linhas gerais, não estou falando que é você, estou dando aqui a média em linhas gerais, como que o crente moderno se relaciona com Deus. Toda vez que ele está em desespero, ele começa a chorar e pedir a Deus socorro. Então, o crente moderno entende que ele deve buscar a Deus só em desespero e que Deus vai reagir por misericórdia. O crente moderno não entende esta relação de direitos e deveres que nós temos que ter com Deus. Olha o conceito de Neemias. E eu te pergunto, como que Neemias sabia disso? Esse rapaz foi jovem para a Babilônia. Estava cativo na Babilônia já há 20 anos. E o conceito dele disse, Deus dos céus, grande e terrível, porque tu guardas o concerto. O que é o concerto? A promessa, a aliança. Tu guardas o conserto e a benignidade, ok? Com quem que Deus guarda? Com os que te amam e guardam a tua palavra. Por isso que a primeira pergunta foi, quantos aqui têm certeza que amam a Deus? E quem pode responder isso por você, além de você? Ninguém. Ninguém. Claro que o seu conceito de amor também vai afetar o quanto você entende que você ama a Deus. O seu conceito de amor. O que é amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu. Diga comigo, Deus, quando ama, Ele dá alguma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando eu vejo a Zanda adoentada, o que eu quero fazer? Eu quero fazer alguma coisa. O que eu posso fazer por você? Fala comigo, meu bem. Não tenho o que fazer, mas eu quero fazer. Você quer um chá, você quer um café, você quer ir no hospital, eu preciso fazer alguma coisa.
Por que eu estou citando isto? Porque, gente, cá para nós, às vezes o nosso conceito de amor é deturpado, às vezes o nosso conceito de amor é receber coisas. Enquanto que o conceito bíblico de amor é dar coisas. É dar. É se doar. Esse é o conceito. E ele diz, para aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Verso 6, olha bem, já estou caminhando para o final. Porque quando se trata de uma série, não precisa dizer tudo num culto só. Verso 6, ele diz assim, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos. Deus ouve tudo e Deus vê tudo. Abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, vírgula, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Será que esse moço conhecia o caráter de Deus? Será que esse homem conhecia o caráter de Deus? Eu falei, eu sei como me aproximar dele, eu sei exatamente como me aproximar dele. Ou seja, diante dele não adianta orgulho, não adianta altivez, não adianta soberba, não adianta ficar lamuriando para o resto da vida, não adianta. É chegar diante dele de forma prática, honesta, sincera e quebrantada. Agora eu não vou te perguntar, eu vou te afirmar, escute bem. Deus te ama de tal forma que você não é capaz de compreender. Nós não somos capazes de compreender o quão extraordinário é esse amor. É por isso que ele não se apressa em nos julgar. Não se apressa. Davi disse que esperava no Senhor porque as suas misericórdias não têm fim. A longanimidade de Deus, que é a capacidade de esperar. E ele tem essa habilidade porque ele vive fora do tempo. Por isso que quando às vezes você acha que Deus está demorando, eu quero que você pense nisso. Ele espera o máximo que ele pode, porque a sua longanimidade e a sua misericórdia estão em ação. Para nos dar mais uma chance, nos dar mais uma oportunidade. Digam graças a Deus. E na próxima nós vamos falar como que um ministério nasce de uma tragédia. Você acredita que você tem um chamado de Deus, que Deus tem um plano na sua vida? Deixa eu te falar, tem muitas oportunidades aí fora, esperando por ministérios surgirem e nascerem para Deus. Deus tem planos na sua vida, na sua casa. E às vezes depende só de mim e de você. E aí eu vou encerrar do jeito que eu comecei. O ministério de Neemias não começou com uma sarça ardente. O ministério de Neemias não começou com ele lutando com o anjo tocando na sua coxa. O ministério de Neemias não começou com um sonho extraordinário, como o de Salomão. O ministério de Neemias não começou com um anjo visitando o mãe dele, ou o pai dele, ou ele, como aconteceu com Sansão e com outros, Gideão e outros. Não, o ministério de Neemias começou com uma conscientização de que algo estava errado e que alguém precisava fazer alguma coisa. Sabe aquela história? Fique de pé por um minuto. Coloque-se de pé por um minuto. Eu gosto muito de Juízes 7, ali onde começa. Juízes 6, perdão. Onde começa o ministério de Gideão. Sim, o ministério de Gideão começa de uma forma extraordinária, aparece um anjo para ele, aquela história toda, fogo subindo e aquela coisa. Ok, não é esse o ponto que eu quero tocar. Mas a parte que me chama a atenção, sempre me chamou a atenção. O texto diz assim, que estava Gideão malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Isso depois de 6 anos de perda, 6 anos de perda de lavoura,
Eles plantavam, colhiam, os midianitas vinham e roubavam. Plantavam, colhiam, os midianitas vinham e roubavam. Quanto tempo você aguenta isso? Você plantar, toda a despesa do plantio, todo o trabalho físico do plantio, todo o trabalho físico da colheita, quando está tudo ensacadinho, bonitinho, vem o inimigo e rouba o saco, pronto. Você aguenta isso quanto tempo? Israel suportou ainda 6 anos. 6 anos. Porque 6 anos depois está lá Gideão, malhando o trigo no lagar, diz o texto, para esconder dos midianitas. Aí aparece o anjo do Senhor, debaixo de uma árvore, debaixo de um carvalho. E o anjo do Senhor apareceu, não com auréolas na cabeça, não com capas esvoaçantes, com asas enormes. Não, apareceu em forma humana. Tanto que Gideão só percebeu que era o anjo do Senhor quando ele subiu no fogo. Até então era uma pessoa normal. E aí chega para Gideão e fala assim, e aí, varão valente, o Senhor é contigo, hein? Aí Gideão fala, mas se o Senhor é comigo, então por que tudo isso aconteceu? Porque não sei o quê, porque nós estamos vivendo assim, assado, e papapá. Olha bem, a mesma situação agora, a mesma situação de Neemias. Que é, e aí, como é que está Jerusalém e os que foram poupados lá atrás? Total miséria. Cidade destruída, o templo destruído, os muros acabados. Esse é o momento em que Gideão começa a lamúria, que Neemias clamou, chorou, mas tomou uma outra postura depois. Aí vem e fala assim, Senhor, não sei o quê, porque é assim, assado. Aí o anjo ignora Gideão, ignora todas as palavras, depois você leia o texto para você ver como que é impressionante. O anjo ignora. Se o Senhor é conosco, então por que toda essa tragédia nos sobreveio? Porque não sei o quê, porque já estamos assim, já tem 6 anos, não sabemos nada. O que era depois? Fala, poxa, rapaz, é mesmo. Vem cá, vem. Encosta aqui, chora. Essa é a expectativa humana, não é? Não, o anjo vira e fala assim, vai nessa tua força e tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Tipo, cara, você não entendeu ainda que a solução está em você. A solução está em você. Está em você. Você sabia que Deus colocou já, quando Paulo fala em Efésios, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, no capítulo 1 de Efésios, você sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, tudo que você precisa já está em você. Você está imbuído de toda sorte de criatividade que você puder imaginar. Para você montar um negócio de sucesso, para você começar uma nova profissão, para você fazer fluir a sua, para você criar novas possibilidades, uma nova plataforma de trabalho, sei lá, para você criar um novo ambiente familiar. Toda a criatividade que você precisa já está aí dentro. Já está aí dentro. Aí o anjo vem e diz, não, vai lá você mesmo e livra Israel das mãos dos midianitas. Aí ao invés de Gideão fazer como fez Neemias, olha aí a diferença, hein? Eu estou usando isso para comparar, olha a diferença. Como é que Neemias reagiu? Como? Diante de tudo aquilo. A primeira chance que ele teve diante do rei, que o rei falou, Neemias, está tudo bem? Você está estranho, você está triste. Aí ele vem diante do rei e fala, Senhor, me perdoa. Porque era perigoso, era risco de vida isso. Me perdoa, majestade, mas sabe o que é? Como é que eu poderia estar aqui celebrando se a minha cidade está em ruínas? Aí o rei fala assim, ok, então o que eu posso fazer para poder você melhorar essa cara? O que eu posso fazer para você melhorar? Você está entendendo que está nascendo ali um ministério restaurador? Naquele exato momento está nascendo um ministério capaz de restaurar uma cidade. Ali, sem anjo, sem sarça, sem fogo, sem trovões, sem relâmpagos, sem nada. Apenas com a disponibilidade de uma pessoa. E aí ele vira para o rei
Que conversa sobrenatural, não? Meu Deus. Muito sobrenatural essa conversa, né? Não tem nada de sobrenatural, gente. Por que você está com essa cara? Ah, majestade, o senhor me perdoa. Não é nada com o senhor, não é nada com o rei. Eu não estou doente. Mas a minha cidade está em ruínas. Aí o rei fala, ok. O que eu posso fazer para você melhorar, então? Majestade, é coisinha simples assim. O senhor me dá autorização, o senhor me enviaria para Jerusalém com autoridade suficiente para ver como é que está a situação lá e restaurar a cidade dos meus antepassados? E aí, quando Neemias, nós vamos ver no texto depois, Neemias diz isso, ele diz assim, eu prometo que eu não vou demorar. Ele era funcionário do rei. Ele está pedindo um off. Ele está pedindo time off. Falou, majestade, me dá uma folga, ou antecipa as minhas férias. Me dá uma folga, majestade, para eu poder dar um pulinho lá para ver como é que está a situação. Eu não sei nem se Neemias se dava conta de que naquele exato momento estava nascendo um dos ministérios mais poderosos da Bíblia em termos de restauração de vidas, restauração de cidade. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma graça nova de Deus para a restauração de causas perdidas, para a restauração de família, para a restauração de relacionamento, para a restauração de finanças, para a restauração de profissional, para a restauração espiritual, emocional. Eu abro a minha boca profética para liberar sobre você tal graça de Deus. Deus vai te dar visão, vai te dar sabedoria, vai te dar a capacidade de tomar as decisões certas, para você ver a sua casa prosperar, a sua família prosperar, a sua igreja prosperar. Rama Shanta Karabasturi Antarabas. Vamos adorar um pouquinho.